Oi, pessoal, voltei. Vamos lá. Então, o que é um óxido, né? É uma substância binária que tem o oxigênio ali normalmente. Vamos simplificar um pouco as coisas, depois a gente vai problematizar isso e aprofundar, né? Mas como a ideia aqui é trabalhar de forma, relembrar a classificação e a nomenclatura conforme o ensino médio, a gente vai simplificar aqui algumas coisas. De modo geral, o que é um óxido? É uma substância binária e normalmente o oxigênio está ali à direita, né? Então esse aqui é um óxido? Né? Ó, isso aqui é um óxido? Quer ver? CaSO4. Esse aqui é um óxido? Não, esse aqui não é um óxido. Por quê? Porque olha só, eu tenho um oxigênio, mas essa substância não é binária, né? Ela tem 3 elementos, ó. Ela tem o cálcio, o enxofre e o oxigênio, né? Aliás, o sulfato de cálcio é um sal, né? Porque olha só, eu tenho o íon sulfato aqui, ó. Eu tenho um íon sulfato, tá? Então esse composto é diferente desse, tá? Ai, professor, esse aqui também não é binário, é ternário, né? Ele tem 3 elementos, ó, porque tem essa letra, essa e essa. Não. Quando eu tenho uma maiúscula e do ladinho uma minúscula, as duas letrinhas simbolizam um elemento só. Isso daí é regra. Regrinha. Ó, CO. Ó, CO é monóxido de carbono. Tenho 2 elementos químicos, os 2 estão maiúsculos. CO é diferente de CO. Esse CO simboliza só uma substância, o cobalto. Esse CO simboliza 2 substâncias, 2 elementos se ligando quimicamente, que é o monóxido de carbono. Tá claro isso, gente? Beleza? Certo? Então, esse camarada é um óxido. Esse camarada não. Lembramos o que é um óxido. De modo geral, o que é um ácido? É um camarada que quando eu jogo em água libera H+. Normalmente, os ácidos são substâncias que, e aqui eu estou simplificando, nivelando lá por baixo, né? Só para você bater o olho na substância e classificar ela. Normalmente um ácido é aquela substância que começa com H. HCl é um ácido. HNO3 é um ácido, começa com H, né? Mas tem exceções. H2O é um ácido? Não, não dá para considerar como um ácido. Depois nós vamos problematizar isso, né? A água pode ter comportamento ácido, mas enfim, deixa isso para lá depois, né? Beleza? Então, de modo geral, discurso do ensino médio, do professor do ensino médio, como é que eu identifico um ácido? Batendo o olho só na estrutura dele. Começou com H, é um ácido. Porque quando, segundo Arrhenius, né, quando eu for jogar em água, vai liberar íons H+, e aí é um ácido, tem comportamento ácido. O que é uma base? É uma substância que quando libera hidroxila em água, é base. Então, a hidroxila, por ser muito eletronegativa, normalmente ela vem à direita. Então, de modo geral, como é que eu reconheço uma base? Toda vez que eu tiver qualquer coisa conectada com hidroxila, eu tenho uma base. Então, NaOH. Pronto, bati o olho. Terminou com H, é base. KOH. Terminou com OH, é base. Claro que existem exceções aí, né? Quando a gente vai para a orgânica, essa representação de OH não é bem assim, não é base, né? Enfim, mas de modo geral, para compostos inorgânicos, como é que eu reconheço rapidamente uma base? Terminou com OH, é base. Tá? Ó, o sal, como é que eu reconheço um sal? É o que sobrou na história toda, né? Se não é um óxido, não termina com oxigênio. Se não é uma base, não termina com hidroxila. E se não é um ácido, ou seja, não começa com H, então é um sal, né? Então NaCl, como é que eu sei que ele é um sal? Ó, ele não começa com H, né? Ele não termina com O e não termina com hidroxila, então é um sal.
certo? Normalmente, os sais, né, e aí a gente pode até deduzir isso, só que mais para frente o tio vai mostrar, quando o tio for aprofundar esses conceitos, os sais são substâncias frutos, né, que são fruto da reação entre um ácido e uma base. O tio vai mostrar isso para vocês depois, daqui a pouquinho, após os comerciais. Tá? Tô só relembrando esse discurso do ensino médio para você bater o olho na substância e já classificar ela, já botar ela dentro de um desses grupinhos aqui. Né? Começou com H, é ácido, de modo geral. Terminou com OH, é base, de modo geral. Terminou com O, é óxido. Se não começou com H, não terminou com H e nem terminou com O, então é um sal. Certo? Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos então, como o tio já relembrou um pouquinho com vocês, o que é um sal, o que é um óxido, o que é um ácido, o que é uma base, vamos relembrar a nomenclatura. E aí, é claro, mais para frente o tio vai falar sobre força de ácidos, né? Força, né? Enfim, relembrar vários outros conceitos. Mais para frente a gente vai trabalhar um pouco da importância dessas substâncias no nosso cotidiano. Né? Você vai ver que tem uma enorme quantidade de substâncias que estão dentro dessas classes que tem uma utilidade imensa no cotidiano. Tá? Mas vamos falar agora da nomenclatura de sais, óxidos metálicos e bases. Por que nós vamos começar por essas que eu pintei de vermelho? Porque esse tipo de nomenclatura, elas são iguais. Tá? A forma como eu nomeio os sais, os óxidos metálicos e as bases é uma forma muito parecida. Por isso que a gente vai começar por elas, certo? Então, vem cá com o tio, olha lá. Nomenclatura de sais, óxidos metálicos e bases. O que é um óxido metálico? Um óxido não é o que tem oxigênio por último ali à direita? O óxido metálico é que esse elemento que está à esquerda é um metal. Eu posso ter um óxido de um não metal. O elemento que está à esquerda pode ser um não metal. Aí a regra de nomenclatura é diferente. Então, você bateu o olho num óxido, você olha o elemento que está aqui do lado esquerdo dele. Se for um metal, você vai usar a regra de óxidos metálicos. Se for um não metal, você vai usar outra regra, certo? Vocês vão ver que é super simples, ó. Então, vamos dar um nome por meio de exemplos, né? Mas antes dos exemplos, olha lá, ó. Tá aqui para vocês decorarem, gente. Tem que decorar. Olha lá, ó. Tá aqui uma tabela bem grande de cátions, tá? Bem grande de cátions. O tio separou em cátions monovalentes, né? Então você tem o íon amônio, que é NH4+, o césio, que é CS+, o cobre 1, que também é chamado de cuproso, é Cu+, né? O hidrogênio é o H+, né? Hidroxônio ou hidrônio H3O+, e assim vai, certo? Você tem os bivalentes aqui, ó, bário, berílio, cádmio. Tem que decorar, tem que associar o nome bário, né, ao símbolo Ba e lembrar da carga, inclusive. Daqui a pouco eu vou te explicar por quê, né? Tem que associar o nome berílio ao símbolo Be e a carga. Lembrando que nem sempre é tão óbvio assim, né? Porque esse símbolo ele tem a ver com um nome em latim, tá? E aí o latim nem sempre está ali bem próximo do português, né? Então, o Na, por exemplo, cadê o Na? Cadê o Na? O Na está aqui, ó, é o sódio. Então, o Na nada tem a ver com SO, que é o começo do nome sódio. Mas o Na é o começo do nome em latim, né? Acho que é nadium o nome em latim, tá? Assim como o nitrogênio, cadê o nitrogênio? É ânion.
O nitrogênio é N porque o nome em latim é nitrogenium, se eu não estou enganado, tá? Isso tem a ver com o nome em latim, ó. Nada a ver, não tem nada a ver com ouro, tá? Então tem que decorar os símbolos e o nome e a carga também, tá? Ó, cátions bivalentes, todos esses daqui são bivalentes. Trivalentes, esses daqui são trivalentes, ó. Tetravalentes e pentavalentes, esses daqui são mais difíceis, certo? Aí, ó, o antimônio SB é 5+, o arsênio é AS 5+. Ó, perceba que tem alguns nomes que vêm com um número na frente e outros não, né? Então tem uma regra para isso também, tá? O número e às vezes você pode usar, por exemplo, cobalto 2 ou cobaltoso. Daqui a pouco você vai entender. Beleza? Ó, o que acontece, né, gente? Tá aqui uma listinha bem razoável de ânions de cátions com NOx variável, né? Então, tanto o cobre quanto o mercúrio, eles podem ter o NOx +1 e +2. O ouro pode ter o NOx +1 e +3. O ferro, o cobalto, o níquel e o cromo pode ter o NOx +2 ou +3. Né? Todos esses daqui, ó, tem NOx variável. Tem que decorar essa tabelinha também, gente. Né? Por que tem que decorar? Porque esses são os elementos que eu tenho que colocar um número na frente. Como o NOx é variável, ó, eu tenho ferro, só que eu tenho ferro +2 ou +3. Então, na nomenclatura, eu tenho que dizer pro leitor, pro meu interlocutor, pro cara que eu estou escrevendo para ele, qual ferro que é. Se é o ferro +2 ou se é o ferro +3. Né? Já se eu tenho, por exemplo, o sódio, cadê o sódio? Ele só tem ele é monovalente. Só tem o sódio +1, não tem o sódio +2, não tem o sódio +3. Então é dispensável dizer que é o sódio 1. Por que é dispensável? Porque se disse que é sódio, eu já sei que é o 1. Tá? Então isso daqui também é uma regra de nomenclatura. Vamos botar isso em prática? Não vamos botar não, porque agora eu vou colocar uma lista de ânions na frente. Ó, então, todo mundo decorando essa lista de cátions, tá? Tem que decorar esses cátions aqui, ó, que são os cátions de NOx variável, porque na nomenclatura deles eu vou ter que colocar um número. Aqui, ó, uma tabelinha de ânions, tá? Ânions com carga -1, ó, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, hipoclorito, clorito, né? Clorato, perclorato, nitrito, tá? Professor, como é que eu decoro? Simples, assim, ó. NO2- é nitrito, NO2- é nitrito, NO2- é nitrito, NO2- é nitrito, NO2- é nitrito. Certo? Tô aqui com a minha filha de 7 anos, tô ensinando a tabuada para ela. Peguei um esqueminha de tabuada, depois no próximo vídeo eu posso mostrar para vocês. Peguei lá, a tia dela deu um presentinho com a tabuada personalizada, com o nome dela e tudo mais. E tô ensinando ela a decorar. Como é que decora? É só olhar, ó, por que eu tenho que fazer assim, ó? NO2- é nitrito, NO2- é nitrito, NO2- é nitrito. Por que eu tô fazendo assim? Porque ao mesmo tempo que eu estou vendo, eu estou falando e eu estou ouvindo. Se você puder escrever também é bom, né? Porque aí você está estimulando tudo, né? Você está estimulando fala, visão, audição, tudo, né? Então, e é por repetição, viu, gente? A gente decora por repetição, né? 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 4 é igual a 8. 2 vezes 4 é igual a 8. Olha eu ensinando tabuada para minha filha. 2 vezes 4 é igual a 8. 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 Né? É assim que decora, gente. Tá? Então é por repetição. O cérebro não é um músculo, não, mas o músculo ele fica grande não é por repetição. É assim, né? O cérebro ele não é um músculo, mas
se você trabalha com repetição e estimula várias possibilidades, você consegue decorar bem, né? Tudo bem? Então, tudo isso aqui precisa ser decorado também, gente. Inclusive com a carga, tá? Ó, você viu que eu fiz questão. NO2 menos é nitrito. Tem que decorar o menos. Já vou explicar por quê. Sabendo e decorando os cátions e os ânions, né? E aí, olha só, o óxido. Ó, o óxido é menos 2. Ó, oxigênio menos 2 é óxido. Oxigênio menos 2 é óxido. Ó, a hidroxila de hidróxido, né, de base, hidroxila menos 1 é hidróxido, hidroxila menos 1 é hidróxido. Toda vez que tiver hidroxila é base, hidroxila menos 1 é hidróxido, hidroxila menos 1 é hidróxido. Tem que decorar isso, não tem jeito. Muito bem, decorado essas tabelas, todos os ânions de carga menos 1, todos os ânions de carga menos 2, todos os ânions de carga menos 3, todos os ânions de carga menos 4. Claro que esse daqui não são todos, né? É só uma lista com alguns dos principais. Quem quiser uma lista reduzida, também tem essa, ó. Uma lista de ânions com os nomes. Olha, se você já sabe, esses ânions já é bem adequado também, tá? Mas quanto mais você souber, melhor, gente. Essa lista aqui, ela tá até que bem completinha. Sugiro que decore, tá? Muito bem. Agora, uma vez tudo isso decorado, né? Vamos lá para a nomenclatura de sais. Ó, nomenclatura de sais. Vou pegar uma folhinha nova. Vamos começar por eles, tá? Sais. Então vamos lá. NaCl. Como é que eu sei que essa substância é um sal? Não começa com H, não termina com O e não termina com hidroxila, então não é um ácido, não é um óxido e não é uma base. Portanto, é um sal, né? Claro que depois o tio vai mostrar para vocês a definição certinha de sal, que é uma substância fruto da reação de um ácido com uma base. Esse cara veio da base, esse cara veio do ácido, enfim, mas, né? Eu só estou querendo que você bata o olho na substância bem rapidamente e identifique. Então é um sal. Muito bem, como é que é a regra de nomenclatura? A regra é assim, eu sempre dou o nome para o composto da direita primeiro, coloco a preposição de e depois coloco o nome do elemento da esquerda. É sempre assim. Então, esse camarada, o nome dele é cloro. Mas quando ele está na forma de ânion, ele tem um nome, ele chama-se cloreto. Então, por isso que tem que decorar a tabela de ânions. Cloreto de... Esse camarada, o nome dele é sódio. Cloreto de sódio. Né? Então, sódio, como está na forma de cátion, ele continua com o nome sódio. Certo? Cloreto de sódio. Babinha, né? Então, você tem um nome aqui que vem daqui e um nome aqui que vem daqui. E coloco a preposição de no lugar. Vamos fazer uma outra aqui? Cai. Como é que é o nome de cair? Bom, vou começar... Ó, eu sei que é um sal, né? Por tudo isso que a gente já falou. Vou dar primeiro o nome para esse camarada e depois para esse. Né? E vou colocar a preposição de no meio. Olha lá. Esse camarada, o nome dele é iodeto. Esse camarada, o nome dele é potássio. Iodeto de potássio. Ó. Se eu não sei a tabelinha, olha lá, ó, de cátions e ânions, aqui ó, iodeto, certo? O I à direita, na forma menos. Olha lá, cadê o sódio? Quer dizer, potássio, cadê o potássio? Ah, esse daí é ânions, ô, cabeção. Vamos lá. Ah lá, o potássio, cadê? Potássio aqui, ó, é K+.
Certo? Tá claro isso, gente? Professor, você não explicou ainda o porquê que eu tenho que decorar as cargas. Então, é assim, ó, vamos supor que eu tenho um enunciado e eu falo lá para você sobre o óxido de sódio. Óxido de sódio. E aí vamos supor, óxido de sódio, né? Então, vamos supor que seja um problema complexo da química, onde eu boto o óxido de sódio para reagir com uma outra substância, papapá, e eu tenho que equacionar isso por meio de uma reação química. Só que o enunciado não me deu a fórmula química do óxido de sódio. Eu preciso colocar a fórmula química lá na minha equação, na minha reaçãozinha, para eu conseguir equacionar tudo direitinho. Então, gente, se o camarada não sabe as cargas, né, ele fica rifado. Por quê? A regra para óxidos também é assim, né? Ó, é a mesma, tá? Então, esse aqui veio do cátion, esse aqui veio do ânion, né? Então, o óxido é o oxigênio e o sódio é Na, né? Se eu não sei as cargas do Na e do sódio e do oxigênio, né, eu posso fazer uma coisa errada, do tipo, então se eu não sei a carga, eu vou colocar qualquer carga. Eu acho que o sódio deve ser mais 1, e o oxigênio, como eu não sei a carga dele também, eu acho que ele é menos 1. Né? Por quê? Porque eu não decorei. Então, na hora de eu fazer a ligação química, eu vou, se esse é mais 1, esse é menos 1, mais 1 quer dizer que faz uma ligação positivamente, ou seja, doando um elétron. Menos 1 significa que faz uma ligação negativamente, ou seja, recebendo um elétron. Então, se esse faz uma ligação e esse faz uma ligação, eles vão se ligar na proporção de 1 para 1. Então, o composto formado vai ser o NaO. E não é isso, gente. Né? Então, eu propus a fórmula química a partir do nome, eu propus uma fórmula química equivocada porque eu não sei as cargas. Então, eu tenho que lembrar que o oxigênio, que é referente ao nome do óxido, ele é menos 2 e que o sódio é mais 1. E aí você pode fazer lá que nem, eu não vou ficar aqui fazendo a ligação, a regrinha do escorrega para lá e para cá, né? Então o 2 vem para cá, vai ficar Na2, ó, aí o 1 que escorregou para cá eu não mostro, né? Então, ó, o composto formado é o Na2O e não NaO. Tá vendo, gente? Quer dizer, aí se eu, na hora de fazer a minha reação química, de equacionar ela, eu escrevo isso aqui, ó, pronto, eu já errei no começo. Eu nem começo a questão, eu já estou errando. Por quê? Problema de linguagem. Por quê? Porque eu não me dei o trabalho de decorar, né? Então, a gente lida muito com esse tipo de problema. Às vezes o aluno se recusa a estudar coisas básicas, e aí isso daí acaba atrapalhando no processo de ensino-aprendizagem quando é para aprender uma coisa complexa. Outro dia desde eu estava ensinando um negócio complexo para o aluno entendeu perfeitamente, né? Mas ele estava esbarrando na dificuldade do NOx, né? Não estava sabendo determinar o NOx. Por quê? Porque não decorou o NOx da substância, né? Então a gente estava olhando para um fenômeno de pilha, onde você flagra quem está doando, quem está perdendo elétrons. Ele entendeu tudo direitinho o fenômeno, mas ele não estava conseguindo fazer. Por quê? Porque ele não lembrava dos NOx. Ele não se deu ao trabalho de decorar essas coisas e ele estava esbarrando nesse tipo de dificuldade. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu entender? Né? Então, quando você olha para um sal, por exemplo, cloreto de berílio, né? O cloreto está na família 7A. Ó, ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Ó, as famílias, elas são úteis. Família 7A tem 7 elétrons na última camada. 7 elétrons na última camada, segundo a regrinha do octeto, quer ganhar mais um elétron para ficar com 8. Então, cada elementozinho desse aqui, ó, gosta de ganhar um elétronzinho na ligação química.
Se ele gosta de ganhar um elétron na ligação química, ele é -1, ó. Todo mundo aqui tem carga -1. Certo? De modo geral, obviamente, né? Tem carga de maneira ordinária, vamos dizer assim. Claro que essa carga pode variar um pouquinho, dependendo